Ô Jairo, a nossa maior paixão, sem dúvida nenhuma, é o Clube de Regatas do Flamengo. Você conhece as entranhas do Clube de Regatas do Flamengo e recentissimamente você foi contratado, não teve contrato assinado, não recebeu os vencimentos pelo teu trabalho, ficou 3 meses na Gávea, apresentou um código de conduta para os atletas que não foi implementado, e eu quero saber qual foi o sentimento que você teve ao entrar no Flamengo, encontrar a situação que você encontrou, que eu quero que você diga qual é, e como é que você se sentiu ao sair de lá. Olha, você sabe que a melhor definição que eu do Flamengo foi a sua. Você falou, é uma nuvem, né? E me fez lembrar, uma das características da teoria da evolução é que a evolução não quer dizer que a gente sempre avance. A impressão que eu tive é que o Flamengo evoluiu backwards, para baixo mesmo. Quer dizer, andou para frente durante muito tempo e agora está andando para trás. Isso em função de quê? Da maneira como, eu comparando com as outras administrações, né? Então, essa foi a impressão que eu tive. Agora, o Flamengo estava caminhando para... Porque a coisa positiva, vamos dizer, dessa administração é que se discute muito. Isso é bom, isso é característica nossa, né, dos flamenguistas, que querem cada vez que o clube melhore. Mas então a gente estava caminhando para organizar as coisas em termos de planejamento e de repente houve a necessidade de eu ter que sair no meio do planejamento. Me lembrou até do Moisés. Foi o Moisés que chegou lá no finalzinho, na hora... Mas o Moisés foi punido. Eu ainda não entendi qual foi a tua punição. Moisés foi punido por Deus. Eu não entendi qual foi a punição que você... eu sei qual é a punição, porque você foi, de uma certa maneira, convidado a sair, mas eu quero saber por que isso aconteceu e qual é a responsabilidade que você atribui à presidente do clube pelo estado de coisas, à presidente Patrícia Amorim, pelo estado de coisas que acontece hoje no Flamengo. Olha, vamos fazer o histórico da minha entrada. O que é o sucesso de um determinado projeto? O que é o Flamengo ter sucesso? O Flamengo ter sucesso é a torcida ficar satisfeita, os patrocinadores do clube serem respeitados e sentirem que houve um bom investimento, é a imprensa também valorizar o trabalho, é o departamento de futebol profissional também gostar do que você fez, é a presidência do clube também apoiar e a nossa história também nos defender. Um Júnior, um Adílio, um Zico, chegar à conclusão que a gente avançou. E logo no início eu sentia a torcida estava machucada, impactada por problemas extracampo. Você pode dar um exemplo? Eram alguns jogadores que não parte da sua vida profissional provavelmente iria interferir em ações dentro de campo. Né? Parte da sua vida privada interferindo na sua vida profissional. Eu troquei. Essa é a ideia. Eu vou dar um exemplo clássico que você vai dizer sim ou não, sem citar nomes. Atletas que vão para a noite e chegam sem condições no horário de trabalho. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Tá bom, vamos avançar. Bom, aí, o que eu queria implantar no Flamengo? A administração científica, que eu aprendi aonde? Fundação Getúlio Vargas, no detalhe. E eu tive que conceituar em todas as matérias lá. Então, eu ia implantar um código de conduta que todos os clubes organizados têm e o Flamengo vai ter que ter. Porque se você pune um atleta sem ele saber quais as regras que foram estabelecidas, as regras, o direito positivo é uma das conquistas da humanidade, né? La roi c'est moi, nada disso, né? Existem normas que têm que ser seguidas e na hora do jogador ser advertido, punido, ele tem que saber por que aquilo ocorreu, senão ele acha que houve uma perseguição. Então, de imediato, eu preparei uma matriz de responsabilidade que eu tirei aonde? Tirei das normas da Copa do Mundo. Eu observei como se organiza uma Copa. E lá tem até o termo é esse, matriz de responsabilidade, que eu mudei o nome, dei um outro nome qualquer, na hora de colocar para o Flamengo, mas não foi assinada.
Na época do Paulo Dantas, ele assinou na hora. Isso define quem faz o quê. Então vamos com calma. Paulo Dantas, vice-presidente de futebol, quando recebeu das suas mãos, há muito tempo atrás, regras para serem aplicadas aos atletas, assinou e corroborou. Direto. Nesse momento você apresentou mais ou menos o mesmo tipo de documentação e quem está no comando do futebol resolveu não assinar. Não isso? assinou. A coisa ficou... É isso que eu estou dizendo. É isso, exatamente Tá. isso. Aí não foi uma vez só, não, 3 vezes. Né? Mandei por e-mail várias vezes. Bom, não foi assinado. Você quer citar nomes ou não precisa? Não precisa, Não porque precisa. engloba todo mundo. Engloba sabe. todos. Tá, da presidente até o diretor. Todos. Eu digo, você podia falar do Coutinho, o Coutinho está aprendendo a ser Coutinho. Ele é ótimo, vai ser um grande dirigente. Coutinho é o filho do Cláudio Coutinho. Filho do Coutinho. O PC Coutinho. Tenho muita esperança dele, adoro ele, adoro a família. Mas não quis assinar o documento. Não, talvez assinasse até... Na semana que eu saí, talvez assinasse, porque ele já sentia que tinha que fazer alguma coisa. Mas estava discutindo antes. Mas as pressões no foram primeiro muito momento fortes. não topou. Não topou. Certo. Então, eu fiz... Então, naquela semana, eu ia implantar um manual de conduta que o Flamengo sempre teve. E alguns muito bem feitos. Isaías Tinoco, Paulo Gione, todos têm. Profissionais competentes conhecidos. Competentes, né? Então eu estava preparando o do Flamengo com muito cuidado, observando o quê? Que manuais de conduta? Do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester United. O Flamengo está pequeno? Em termos de quê? Nesses termos. Não, ele não... Tá Quando pequeno. você diz que o Flamengo evoluiu, ele evoluiu e o Barcelona avançou, em termos de e o planejamento. Real Madrid avançou, Em termos de o planejamento. Flamengo está diminuído por uma gestão como essa que hoje está, vigora. Hoje está, mas pode melhorar. Uma das coisas que foi muito bem feita no Flamengo em si foi como escolher os atletas e imaginar um time ideal para o Flamengo. Então foi feito com muito cuidado. Eu virei várias noites, pela madrugada, observando Mas isso não está sendo aplicado. Pode ser, vamos ver o que vai acontecer. Mas pelo que nós estamos vendo... Vamos ver. Mas então, voltando ao problema das normas de conduta, as normas de conduta não foram feitas. Eu preparei uma parte de ocorrência que talvez valesse, sabe quanto? 40 milhões de reais, que é o que estão cobrando. A parte era pelo menos... Vamos esclarecer isso. Quando você diz que valeria 40 milhões de reais, é que se o que você propôs tivesse sido aplicado, no caso do Ronaldinho especificamente, no Ronaldinho Dentuço Gaúcho, o Flamengo teria se livrado dessa ação trabalhista e dessa espada de Damocles no pescoço do Flamengo, que hoje é um pedido de 40 milhões. É isso que você está falando? Exatamente. Porque o que faltou? Primeiro, o jogador tem que haver uma advertência. Uma advertência verbal, uma advertência por escrito, para o jogador saber que não procedeu direito. E não procedeu direito por quê? Porque ele prejudicou os companheiros. Então eu preparei uma parte bem circunstanciada, em detalhes, citando itens por itens do contrato e das normas disciplinares que regem a profissão dele, dizendo que ele tinha prejudicado os seus companheiros, se prejudicado a imagem do clube, prejudicado a imagem dos patrocinadores, comprometendo tudo isso. O trabalho. E qual era a ideia? A ideia de qualquer... administrador? A ideia não é punir, é só mostrar ao jogador que ele fez alguma coisa errada. Então, isso ia aparecer por escrito, o Joel iria relevar, porque na matriz de responsabilidade, como a responsabilidade final sobre o resultado é do técnico, ele tem que ter autoridade para dizer, não, eu não concordo com a punição, ou ele vai ser só advertido, ou não vai acontecer nada em função do histórico dele. Então foi preparada uma parte da ocorrência nesse sentido, o Joel não assinou. E depois eu levei para o Paulo César, mandei por e-mail a outra parte. Também não assinou. Para outros poderes assinarem, também não assinaram. Em razão disso, eu fiz aquela famosa carta, uma circular, em que eu peço um comprometimento melhor dos jogadores, né? Essa carta se baseou até em normas de clubes americanos. Até a expressão eu tirei de lá, me lembro muito bem. You must have the guts to get to the bed early. Você tem que ter raça. Para sair da cama cedo. Para sair da cama cedo. É interessante, essa frase é americana mesmo. Quando se diz raça, não é raça
que não existe, não. Raça é gana. Porque raça ou gana, ou vontade férrea de fazer o que tem que ser feito. Mesmo porque depois talvez a gente aborde isso, raça não existe. É um termo cultural inventado só para perseguir as pessoas. O Estatuto do Flamengo proíbe discriminação e preconceito de raça. Está na hora de tirar a palavra raça daí, né? Tem que tirar, porque a recomendação dos antropólogos é que qualquer instrumento jurídico que diga proibido discriminar a raça, ele é racista porque reconhece o termo. Então, o Estatuto do Flamengo tem que ser igual ao da Rei Pelé. Proibido qualquer tipo de discriminação. Aí você tira discriminação linguística, discriminação contra os nordestinos. Qualquer tipo. Qualquer tipo contra a religião, tipo. contra um que eu senti também, contra os que estão na altura lá de La Paz, né, que a gente não quer julgar lá, aquela coisa toda. Então ele vai ter que modificar esse estatuto e eu espero que... Ô Jair, infelizmente o tempo acabou. Mas eu quero dizer que você está convidado para voltar aqui daqui a 30 dias. A gente vai armar essa tua visita nova aqui. E eu quero dizer o seguinte, o meu Flamengo é um Flamengo ganhador. O meu Flamengo não joga só com bom sucesso que o São Cristóvão, não. Vai jogar com Barcelona, vai jogar com Chelsea, vai jogar com Real Madrid e vai ganhar. E eu quero dizer a você o seguinte, no meu Flamengo tem lugar para você e um grande lugar. Muito obrigado. Um beijo para você nessa careca lustrosa aí. Obrigado.